Desde tempos imemoriais, o ser humano busca respostas para os grandes mistérios da vida. Entre eles, o tempo sempre ocupou um lugar de destaque. Afinal, o que é o tempo? Será que ele se move de maneira constante, inalterável, como parece em nosso dia a dia? Ou existe algo mais profundo, algo que transcende nossa compreensão material? Curiosamente, antigas civilizações e textos sagrados ligados a essas civilizações sugerem que o tempo pode ser muito mais complexo e fluido do que imaginamos. Ao longo da história, sábios, pensadores de várias culturas trouxeram à tona uma verdade que continua a intrigar. No mundo espiritual, o tempo opera sob leis diferentes do que conhecemos aqui? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico. E hoje vamos procurar entender o que exatamente eles sabiam e como isso impacta nossa percepção da vida, da morte. Os antigos sabiam que o tempo no mundo espiritual era diferente do tempo na matéria? Esta é uma questão que, ao longo da história, foi explorada por diversas tradições espirituais e religiosas. O versículo bíblico mencionado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, é um claro exemplo de como esse conceito já era compreendido em épocas passadas. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aqui vemos uma perspectiva que desafia nossa percepção linear do tempo e nos aponta para uma realidade espiritual onde o tempo não opera da mesma forma que aqui no mundo material. Muitas culturas antigas, além da tradição judaico-cristã, tinham uma percepção semelhante. Na Grécia Antiga, filósofos como Platão discutiam a ideia de uma realidade imutável, fora do tempo, fora do espaço, onde as almas residiam antes e depois de suas vidas aqui na Terra. No Timeu, Platão sugeria que o tempo era uma criação vinculada ao movimento dos corpos celestes e que no mundo das ideias, ou seja, no mundo espiritual, o tempo simplesmente não existia, ou ao menos não da forma como compreendemos. No Egito Antigo, a vida após a morte era vista como um lugar onde o tempo e o espaço eram fluidos. A eternidade, para eles, era um conceito ligado ao reino espiritual, muito diferente do tempo limitado e finito, experimentado aqui na Terra. Acreditava-se no Egito que o Ka, uma parte da alma, sobrevivia à morte e habitava nesse espaço atemporal. Também nas tradições orientais, como no hinduísmo, no budismo, a percepção do tempo no mundo espiritual é distinta. O conceito de samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, é visto como uma roda contínua que se desdobra no tempo material. E aqui nós vemos o tempo cíclico. Entretanto, quando a alma atinge a libertação ou o nirvana, ela transcende o tempo, o espaço, alcançando uma realidade que está além desses conceitos terrenos. Essa percepção de que o tempo no mundo espiritual segue outras regras também se reflete em experiências místicas ou mediúnicas. Relatos de pessoas que experimentaram projeções de consciência ou EQMs, experiências de quase morte, eu sou uma delas. Muitas vezes mencionam que o tempo pareceu distorcido ou até mesmo inexistente. Elas descrevem como minutos no mundo físico poderiam equivaler a horas ou até mesmo anos da dimensão espiritual, e vice-versa. Assim, tanto a Bíblia quanto outras tradições espirituais parecem concordar em um ponto central. O tempo é uma construção do mundo material, e no reino espiritual ele se desenrola de uma forma que ainda não podemos compreender completamente com nossas mentes terrenas. Para nós, presos em um ciclo linear, o tempo pode parecer imutável, inescapável, mas para o espírito ele é fluido, subjetivo, algo que os antigos já pareciam intuir e descrever de maneiras simbólicas e profundas. Vamos usar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. 1. O relógio espiritual desacelera ou acelera?
Imagine que você está sonhando. Muitas vezes, dentro de um sonho, parece que horas ou até mesmo dias inteiros se passam, mas quando você acorda, apenas alguns minutos reais transcorreram no mundo físico. Esse é um exemplo simples de como a percepção do tempo pode ser diferente em outro estado de consciência. O tempo no sonho, que pode ser uma conexão com o plano espiritual, parece esticado, comprimido, diferente do tempo linear que seguimos aqui na vida cotidiana. 2. Experiência de quase morte ou EQM. Um dia que parece uma eternidade. Há muitos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e descrevem ter vivido uma espécie de vida completa em outro curto intervalo de tempo. Como eu disse, eu sou uma dessas pessoas. Algumas relatam que, em poucos minutos de parada cardíaca, viram suas vidas inteiras passarem diante de seus olhos, tiveram diálogos com seres de luz e até receberam ensinamentos profundos. Tudo isso em um período que, do ponto de vista terreno, não deveria ser suficiente para tantas vivências. Aqui vemos um exemplo prático de como o tempo no plano espiritual pode ser imensamente diferente daquele aqui na matéria. 3. Reunião com antepassados. Em algumas tradições espirituais, acredita-se que, ao falecermos, podemos ser recebidos por entes queridos já falecidos. Suponha que uma pessoa desencarna e, ao chegar no plano espiritual, sente como se estivesse passado apenas alguns momentos desde a última vez que viu seus familiares que partiram há décadas. No entanto, do ponto de vista terrestre, muitos anos podem ter se passado. Esse exemplo mostra como o tempo no mundo espiritual é flexível e, para que os que já se foram, a espera pode parecer muito mais curta do que imaginamos. Esses exemplos mostram de maneira clara, prática, como o tempo no mundo espiritual pode funcionar de forma bem diferente em comparação com o tempo que conhecemos na matéria. O que para nós pode parecer um longo período, no plano espiritual pode ser apenas um instante, e vice-versa.